Número 8.742, dispõe sobre a organização da assistência social e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Lei Orgânica da Assistência Social. Capítulo 1. Das definições e dos objetivos. Artigo 1º. A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Artigo 2º. A assistência social tem por objetivos: inciso 1, a proteção social, que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos, especialmente: a linha a proteção da família, a maternidade, a infância, a adolescência, a velhice; a linha B, amparo às crianças e aos adolescentes carentes; a linha C, a promoção da integração ao mercado de trabalho; a linha D, a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; a linha E, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Inciso 2. A vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. Inciso 3. A defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender contingências sociais e promovendo a universalização dos direitos sociais. Artigo 3º. Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos, que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos. Parágrafo 1º. São de atendimento aquelas entidades que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal nos termos desta lei, e respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social, de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 18. Parágrafo 2º. São de assessoramento aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos desta lei e respeitadas as deliberações dos CNAS, de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 18. Parágrafo 3º. São de defesa e garantia de direitos aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas e projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos,
promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos dirigidos ao público da política de assistência social nos termos desta lei e respeitadas as deliberações dos CNAS de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 18. Capítulo 2 dos princípios e das diretrizes. Seção 1 dos princípios. Artigo 4º. A assistência social rege-se pelos seguintes princípios. Inciso 1. Supremacia do atendimento às necessidades sociais, sobre as exigências de rentabilidade econômica. Inciso 2. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. Inciso 3. Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. Inciso 4. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. Inciso 5. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão. Seção 2 das diretrizes. Artigo 5º. A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes. Inciso 1. Descentralização político-administrativa para os estados, o Distrito Federal e os municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo. Inciso 2. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Inciso 3. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. Capítulo 3. Da organização e da gestão. Artigo 6º. A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social, com os seguintes objetivos. Inciso 1. Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos, que de modo articulado operam a proteção social não contributiva. Inciso 2. Integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social na forma do artigo 6-CE. Inciso 3. Estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e expansão das ações de assistência social. Inciso 4. Definir os níveis de gestão respeitadas as diversidades regionais e municipais. Inciso 5. Implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social. Inciso 6. Estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios. Inciso 7. Afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. Parágrafo 1º. As ações ofertadas no âmbito de suas têm por objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, e como base de organização o território. Parágrafo 2º. O SUAS é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social abrangidas por esta lei. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. A instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social é o Ministério do Desenvolvimento Social,
e combate à fome. Parágrafo 4º. Cabe à instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social normatizar e padronizar o emprego e a divulgação da identidade visual do SUAS. Parágrafo 5º. A identidade visual do SUAS deverá prevalecer na identificação de unidades públicas estatais, entidades e organizações de assistência social, serviços, programas, projetos e benefícios vinculados ao SUAS. Artigo 6A. A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção. Inciso 1. Proteção social básica. Conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Inciso 2. Proteção social especial. Conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para enfrentamento das situações de violação de direitos. Parágrafo único. A vigilância socioassistencial é um dos instrumentos das proteções da assistência social, que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território. Artigo 6b. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial, de forma integrada diretamente pelos entes públicos ou pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS, respeitadas as especificidades de cada ação. Parágrafo 1º. A vinculação ao SUAS é o reconhecimento pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome de que a entidade de assistência social integra a rede socioassistencial. Parágrafo 2º. Para o reconhecimento referido no parágrafo 1º, a entidade deverá cumprir os seguintes requisitos. Inciso 1. Constituir-se em conformidade com o disposto no artigo 3º. Inciso 2. Inscrever-se em Conselho Municipal ou do Distrito Federal na forma do artigo 9. Inciso 3. Integrar o sistema de cadastro de entidades de que trata o inciso 11 do artigo 19. Parágrafo 3º. As entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS celebrarão convênios, contratos, acordos ou ajustes com o poder público para a execução, garantido financiamento integral pelo Estado de serviços, programas, projetos e ações de assistência social, nos limites da capacidade instalada, aos beneficiários abrangidos por esta lei, observados as disponibilidades orçamentárias. Parágrafo 4º. O cumprimento do disposto no parágrafo 3º será informado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome pelo órgão gestor local da assistência social. Artigo 6c. As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas principalmente no Centro de Referência de Assistência Social e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, respectivamente, e pela entidade sem fins lucrativos de assistência social de que trata o artigo 3º desta lei. Parágrafo 1º. O CRAS é unidade pública municipal de base territorial localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias. Parágrafo 2º. O CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de serviços
a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos e ou contingência, que demandam intervenções especializadas da proteção social especial. Parágrafo 3º. O CRAS e os CREAS são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS, que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social. Artigo 6d. As instalações do CRAS e do CREAS devem ser compatíveis com os serviços neles ofertados, com espaços para trabalhos em grupo e ambientes específicos para recepção e atendimento, reservado das famílias e indivíduos, assegurada a acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência. Artigo 6e. Os recursos do confinamento do SUAS destinados à execução das ações continuadas de assistência social poderão ser aplicados no pagamento dos profissionais que integrarem as equipes de referência responsáveis pela organização e oferta daquelas ações, conforme percentual apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e aprovado pelo CNAS. Parágrafo único. A formação das equipes de referência deverá considerar o número de famílias e indivíduos referenciados, os tipos e modalidades de atendimento e as aquisições que devem ser garantidas aos usuários, conforme deliberações do CNAS. Artigo 7. As ações de assistência social no âmbito das entidades e organizações de assistência social observarão as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social, de que trata o artigo 17 desta lei. Artigo 8. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, observado os princípios e diretrizes estabelecidos nesta lei, fixarão suas respectivas políticas de assistência social. Artigo 9. O funcionamento das entidades e organizações de assistência social depende de prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso. Parágrafo 1º. A regulamentação desta lei definirá os critérios de inscrição e funcionamento das entidades com atuação em mais de um município no mesmo estado, ou em mais de um estado ou distrito federal. Parágrafo 2º. Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao Conselho de Assistência Social do Distrito Federal a fiscalização das entidades referidas no caput na forma prevista em lei ou regulamento. Parágrafo 4º. As entidades e organizações de assistência social podem, para a defesa de seus direitos referentes à inscrição e ao funcionamento, recorrer aos Conselhos Nacional, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal. Artigo 10. A União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal podem celebrar convênios com entidades e organizações de assistência social, em conformidade com os planos aprovados pelos respectivos conselhos. Artigo 11. As ações das 3 esferas de governo e na área de assistência social realizam-se de forma articulada, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos programas em suas respectivas esferas, aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios. Artigo 12. Compete à União, inciso 1, responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada, definidos no artigo 203 da Constituição Federal. Inciso 2. Cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito nacional. Inciso 3. Atender em conjunto
com os estados, o Distrito Federal e os municípios as ações assistenciais de caráter de emergência. Inciso 4. Realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar estados, Distrito Federal e municípios para o seu desenvolvimento. Artigo 12-A. A União apoiará financeiramente o aprimoramento, a gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social por meio do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social para a utilização no âmbito dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, destinado sem prejuízo de outras ações a serem definidas em regulamento. Inciso 1. Medir os resultados da gestão descentralizada das SUAS, com base na atuação do gestor estadual, municipal e do Distrito Federal, na implementação, execução e monitoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, bem como na articulação intersetorial. Inciso 2. Incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, municipal e do Distrito Federal do SUAS. Inciso 3. Calcular o montante de recursos a serem repassados aos entes federados a título de apoio financeiro à gestão do SUAS. Parágrafo 1º. Os resultados alcançados pelo ente federado na gestão do SUAS, aferidos na forma de regulamento, serão considerados como prestação de contas dos recursos a serem transferidos a título de apoio financeiro. Parágrafo 2º. As transferências para apoio à gestão descentralizada do SUAS adotarão a sistemática do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família, previsto no artigo 8º da Lei 10.836, e serão efetivadas por meio de procedimento integrado àquele índice. Parágrafo 4º. Para fins de fortalecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Estados, Municípios e Distrito Federal, percentual dos recursos transferidos deverá ser gasto com atividades de apoio técnico e operacional àqueles colegiados, na forma fixada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sendo vedada a utilização dos recursos para pagamento de pessoal efetivo e de gratificações de qualquer natureza a servidor público estadual, municipal ou do Distrito Federal.